E aí, aqui é o Node. Imagine só, em uma região residencial de Washington em 2006, as irmãs Quinn e Maddie recebem um filme de terror como presente de sua avó e decidem assisti-lo juntas em sua televisão. Ao reproduzirem o filme, as jovens ficam impressionadas com as cenas e nesse momento o pai aparece. Rapidamente, Maddie desliga a televisão para evitar que o homem veja o que estão assistindo e assim que ele se afasta, elas voltam a aproveitar seu filme. No dia seguinte, a dupla faz uma apresentação na feira de ciências do colégio, onde recebem o prêmio de primeiro lugar após montarem um aparelho magnético. 25 anos depois, na cidade de Houston, no Texas, os funcionários de uma sala de controle, que trabalham junto de uma estação especial, começam a detectar diversos sinais de alerta na atmosfera e ficam preocupados com o que está acontecendo. Logo em seguida, um dos funcionários da instalação nota que um objeto parece estar se aproximando da espaçonave em órbita e tentam alertá-los, mas não recebem nenhuma resposta. Percebendo que a estação espacial nem sequer está se movendo, Quinn, que se tornou a líder da equipe, tenta se comunicar com os astronautas mais uma vez. Porém, nesse momento, os funcionários enxergam uma nave não identificada colidindo contra a estação. Longe dali, em uma embarcação militar denominada como USS Colossus, Maddie, que se tornou uma renomada comandante, continua com a busca por submarinos inimigos, quando de repente, um dos assistentes nota uma estranha movimentação no radar. Ao mesmo tempo, os soldados interceptam uma comunicação de seus inimigos, que gritam no rádio desesperados, dizendo que uma criatura estranha está atacando suas embarcações. Querendo impedir que sejam os próximos alvos, a comandante ordena que o navio dispare seus mísseis na direção do alvo, que se revela ser um peixe gigantesco e bestial. Apesar dos diversos disparos de mísseis, o monstrengo continua vivo e, percebendo que o casco da embarcação foi danificado, a comandante comunica para que todos os soldados abandonem o navio. A mulher então corre até o lado de fora junto de sua assistente, enquanto o peixe colossal continua destruindo tudo com suas mordidas. Furiosa pelo ataque que sua embarcação está sofrendo, a comandante ordena que sua assistente fuja e, após isso, ela corre até uma das armas e dispara contra a criatura. Enquanto isso, Quinn corre até o Pentágono para alertar seu pai, que trabalha como secretário de defesa do país, e o homem questiona sua filha sobre o objeto voador não identificado, dizendo que é impossível que aquilo tenha surgido de maneira repentina. Apesar disso, a mulher afirma que ainda não conseguiu descobrir de onde a espaçonave veio e está realizando as devidas investigações para ter alguma conclusão. Horas depois, Quinn se reúne com Jerry, seu companheiro de trabalho, que revela ter descoberto novas informações com alguns colegas da NASA. O homem explica que houve um segundo objeto voador não identificado que adentrou na atmosfera e não foi detectado pelo radar por conta de seu pequeno tamanho. Além disso, Jerry conta que este segundo objeto foi o provável responsável pela colisão com a estação espacial, e nesse momento a dupla nota que um pânico generalizado está se formando nas ruas da cidade. Ao mesmo tempo, em um dos edifícios, Aaron e sua esposa Gretchen observam o caos tomando conta das ruas, onde uma espécie de drone alienígena surge escaneando tudo ao seu redor. Segundos depois, animais mutantes e gigantes surgem atacando os humanos, e enquanto um crocodilo colossal destrói tudo em terra firme, os navios militares são atacados por um enorme tubarão branco, fazendo com que a cidade dê início a um procedimento de evacuação. Rapidamente, Quinn e Jerry correm para se reunir com Thomas, que recebe a notícia de que o atual presidente acaba de desaparecer em meio à destruição. De acordo com as normas do país, em uma situação como essas, o secretário da defesa é designado como presidente interno, e antes que sejam atacados pelas criaturas, Thomas corre em direção ao seu helicóptero. No meio do caminho, o homem se depara com Quinn e Jerry, e rapidamente o grupo parte para embarcar na aeronave. Durante a viagem, Thomas conta para sua filha sobre o que aconteceu no USS Colossus, e explica que até então Maddie está desaparecida, já que a embarcação afundou por completo. Essa notícia deixa Quinn atordoada e ela se recusa a acreditar, dizendo que Maddie deve estar em algum lugar se recuperando do confronto, já que é teimosa e controladora demais para se deixar ser eliminada por uma situação como essa. Entretanto,
momento, Thomas interrompe sua filha, ordenando que ela haja com respeito, já que ainda não possuem nenhuma novidade sobre o paradeiro da irmã. Após isso, o almirante explica que deveriam realizar o juramento agora, já que Jerry e Quinn servirão como testemunhas de sua promessa. Sendo assim, Thomas ergue sua mão para realizar o juramento, onde garante que irá governar os Estados Unidos da América de maneira justa. Logo depois, Quinn enxerga o drone alienígena sobrevoando a região, e em poucos segundos um grupo de helicópteros surge para derrubar a espaçonave. O problema é que os mísseis não parecem surtir efeito, e nesse momento um gigantesco robô destruidor aparece, atingindo as aeronaves com seus disparos. Graças a toda aquela movimentação nos céus, o helicóptero do Pentágono perde o controle, e Jerry grita para que todos se preparem para o impacto. Algum tempo depois, o grupo caminha pela floresta após terem sobrevivido ao acidente, com exceção de Jerry, que foi eliminado no impacto. Nesse momento, um outro robô gigante de combate surge no campo aberto e derrota a máquina inimiga com facilidade, utilizando o helicóptero caído para atingir sua cabeça. Com a ameaça neutralizada, Quinn se aproxima do robô gigante e é revelado que o piloto da máquina era ninguém menos que Mad, que sobreviveu ao ataque no navio militar. Agora que estão reunidos, o grupo parte até a base militar de Mount Weather, onde Thomas ordena que Lucy e Greg, os chefes do serviço secreto, realizem os preparativos para receber os civis refugiados na instalação. Enquanto isso, na cidade de Tóquio, o trem segue funcionando como de costume, quando de repente os passageiros se deparam com uma serpente gigantesca rastejando em meio ao túnel. Com todo aquele caos no planeta, Aaron e sua esposa se escondem em um veículo no meio da floresta, para que não sejam pegos pela destruição das zonas urbanas. Durante a espera até que tudo fique mais seguro, o homem começa a pensar sobre as criaturas que apareceram até então, e se dá conta de que os monstros têm surgido em uma ordem específica, parecida com a dos filmes de apocalipse que costumava assistir. De volta à instalação da Mount Weather, Mad e Lucy conversam sobre a situação atual com os demais comandantes do exército, e após passarem todas as informações, elas pedem ajuda de Quinn para conversarem sobre o próximo passo. A diretora de voo explica que algum tempo antes de qualquer uma daquelas criaturas atacarem, um drone surgia nos céus escaneando a área, e ela conclui que aquilo possa ser uma espaçonave alienígena. Essa informação deixa o grupo preocupado, e Quinn revela que horas atrás, a Marinha foi capaz de derrubar uma dessas naves, sendo assim ela deseja ir até lá para estudá-la, para que possa descobrir o que aqueles extraterrestres estão fazendo. Entretanto, Thomas recusa esse plano e explica que não devem se arriscar dessa maneira, já que pode apenas enviar uma equipe de busca no local de queda do drone. Após isso, Thomas deixa a sala com o almirante, e devido ao passado conturbado que possuem longe uma da outra, Quinn e Mad começam a brigar. Durante a discussão, as mulheres se lembram do filme que assistiram quando eram mais jovens, e assim como Aaron, elas se dão conta de que os monstros estão seguindo uma espécie de ordem roteirizada de decisões. Além disso, Mad encontra os exatos filmes que possuem o mesmo peixe colossal que atacou seu navio, e as irmãs percebem que há algo muito maior por trás deste apocalipse. Ao mesmo tempo, em uma certa distância da atmosfera terrestre, uma gigantesca nave alienígena observa a situação da Terra, quando a comandante é convocada por sua líder, conhecida como a Superior. Assim que chega na sala de sua mestre, a comandante extraterrestre faz o relatório sobre a atual situação, e é repreendida pela Superior, que diz que ela deve parar de eliminar humanos de maneira desnecessária. É então revelado que a raça dos alienígenas não pretende acabar com os humanos, mas sim transformá-los em uma nova espécie, com versões mais poderosas que possam ser controladas. Agora que relembrou os objetivos de sua missão, a comandante retorna para a sala de controle, onde prepara suas próximas ações no planeta em que planejam dominar. De volta à cidade de Nova York, Aaron e sua esposa se reúnem com um dos principais atores dos filmes de criaturas apocalípticas, que possui informações importantes, e viajam até a Mount Weather, onde pedem para que Greg deixe-os entrar. Após checar as credenciais do grupo, o agente do serviço secreto conversa com Lucy, e percebendo que o trio possui informações importantes, eles decidem permitir que todos se reúnam para decidir o que fazer. Em meio à discussão sobre o ataque das criaturas, o almirante afirma que precisam descobrir quem está por trás disso, porém antes eles precisam encontrar uma forma de lidar com o tubarão gigante. Nesse momento, o ator sugere uma nova estratégia para lidar com o monstro, e os agentes decidem enviar um helicóptero com um porco pendurado.
lado, para servir como uma isca. Graças a isso, as criaturas mutantes acabam sendo levadas para se encontrarem umas com as outras, e devido ao seu comportamento agressivo, eles começam a se atacar furiosamente. Logo em seguida, a nave alienígena aterrissa no oceano, e os extraterrestres ficam irritados com a capacidade dos seres humanos de se defenderem dos monstros. Ao receberem o alerta de que a espaçonave gigante está dentro do oceano, os agentes do serviço secreto correm para proteger o presidente, afirmando que precisam enviá-los até um bunker de segurança imediatamente. Entretanto, assim que entram no local, os agentes notam que Queen e Mad desapareceram, e Thomas pede para que seus funcionários as encontrem o quanto antes. Na sala de reuniões, as irmãs conversam com o almirante junto de Aaron e Gretchen, e teorizam que podem utilizar a estratégia de Mad novamente, e controlar um dos robôs gigantes para lidar com as criaturas. Enquanto teorizam sobre como podem fazer isso, o grupo se pergunta sobre o motivo das criaturas terem uma decomposição acelerada, além dos robôs gigantes terem suas peças facilmente desprendidas da estrutura. Nesse momento, Aaron conta que para terem conhecido todas essas criaturas, os aliens devem estar assistindo aos filmes e gerando os monstros a partir de seus drones. Como estavam acima da atmosfera, o sinal ruim fez com que os monstros e máquinas fossem criados com diversos defeitos, e o grupo conclui que caso consigam aprimorar e controlar um destes robôs, eles terão uma grande chance de vencer. Ao ouvir isso, Queen e Mad têm a ideia de utilizar eletroímãs, pois assim poderão manter as peças do robô gigante presas e resistentes o suficiente para o combate. Sendo assim, a equipe parte em direção à instalação de Mount Weather, onde Queen segue com Greg para capturar o drone, enquanto Mad se reúne com o restante do grupo para realizar a outra etapa do plano. Apesar de estar extremamente preocupado com suas filhas, Thomas decide permitir que elas continuem com seu plano, já que o almirante afirmou que as armas convencionais da marinha não estão sendo suficientes para lidar com as ameaças. No meio da floresta, Greg avista a nave alienígena logo à sua frente e ordena que todos se abaixem. Entretanto, antes que pudessem capturar a espaçonave, o drone acaba sendo liberado e eles decidem recuar para não causar um confronto repentino. Apesar das ordens de Greg, Queen se recusa a partir e aguarda até que todos tenham ido, para se infiltrar na espaçonave sem ser percebida. Minutos depois, o agente do serviço secreto nota que a mulher já não está mais com eles e fica furioso, porém antes que pudessem retornar, os soldados são surpreendidos pelos alienígenas que utilizam um raio gama em suas cabeças. Dentro da espaçonave, Queen chega até a sala de controle, onde se depara com um enorme painel alienígena. Enquanto isso, Mad enxerga o drone sobrevoando a região e o grupo corre para que não sejam encontrados pelos invasores. Entretanto, eles acabam sendo surpreendidos por um grupo de zumbis e correm em direção a um zoológico fechado para que não sejam devorados vivos. O problema é que assim que entram no local, os sobreviventes notam que os animais parecem estar alterados e repentinamente Aaron é atacado por um koala bestial. Rapidamente, Mad golpeia o animal com um pedaço de madeira, porém já é tarde demais e Aaron acabou sendo eliminado pelos ataques ferozes do koala. Percebendo que não há mais nada que possa ser feito pelo homem, Mad grita para que Gretchen venha com eles, pois não podem deixar que ele tenha perdido sua vida em vão. Ao mesmo tempo, a dupla de alienígenas retorna até a espaçonave gigante e Queen permanece escondido enquanto as criaturas seguem para outro local. Na base da Mount Weather, Greg e seus soldados chegam até o local e agora possuídos pelos extraterrestres, eles realizam o mesmo ataque contra os demais agentes, comprometendo todos os membros da instalação. Logo depois, o agente possuído ordena que seus subordinados partam até a área onde os civis estão refugiados, para que tenham ainda mais soldados sendo controlados por eles, e afirma que precisam encontrar o presidente. Em poucos minutos, Thomas e seu almirante são surpreendidos pela chegada de Greg e os demais alienígenas, porém antes que fossem pegos, os homens são salvos por Sharp, um dos soldados que estavam junto do esquadrão. Ao serem eliminados pelos disparos, os indivíduos possuídos se transformam em alienígenas sinistros, e o combatente explica que além de terem a habilidade de metamorfose, eles são capazes de controlar as ações de seus alvos. Sharp então revela que os extraterrestres pretendem tomar controle do presidente, pois assim poderão manipular todos os habitantes do país. Confuso, o almirante pergunta como ele sobreviveu a isso, e Sharp responde que fingiu estar sendo controlado
para se infiltrar entre eles, conseguindo aguardar o momento certo para atacar. Após isso, Thomas entra em contato com sua filha através do rádio, e enquanto conversa com seu pai, a mulher nota que parece ter sido ouvida e corre para se esconder. Percebendo que estão ficando sem tempo, o almirante afirma que precisam agir, e apesar de saber que Queen pode ser eliminada durante o confronto, o presidente decide priorizar a vida das milhões de pessoas em perigo. O almirante então conta que os militares irão lançar os tubarões robóticos em um vulcão ativo e irão carregá-los com explosivos para intensificar a erupção, para que possam eliminar todos os monstros ao redor. Ao mesmo tempo, Mad termina os preparativos do robô gigante e aciona os motores juntamente dos eletroímãs, fazendo com que a máquina de combate se levante sem dificuldades. Nesse momento, a mulher recebe um chamado de seu pai, que percebeu que todos os refugiados já estão sendo atacados pelos alienígenas, e como não possuem mais uma forma de salvá-los, ele pede para que sua filha venha até o local com seu robô. Apesar de estar se sentindo impiedoso por deixar todas aquelas pessoas ali, Thomas sabe que milhões serão eliminados caso eles saiam, e decide prosseguir com o plano. Assim que chegam até a saída, Sharp e o almirante escutam um drone sobrevoando a área, e decidem esperar alguns minutos até que saibam o que está acontecendo. Logo depois, um gigantesco jacaré mutante surge debaixo d'água, e ao detectar a presença da criatura, Mad parte para enfrentá-lo, atingindo a criatura com diversos socos. Ao mesmo tempo, os tubarões robóticos mergulham em direção à espaçonave, que está estacionada no fundo do oceano, para começar a próxima etapa de seu plano, onde dão início à formação de um enorme tornado de tubarões. Em meio ao confronto de colossos, o jacaré mutante consegue remover um dos braços do robô de Mad, e irritada, a mulher realiza uma investida na direção do monstro, que cai no chão derrotado. Na instalação, Thomas se dá conta de que as portas não irão segurar todos os possuídos, e decide manter sua posição, pois não irá permitir que o restante de sua nação seja infectada pelos alienígenas. Sendo assim, o presidente parte para confrontar os possuídos junto de Sharp e do almirante, que utiliza sua pistola para tentar neutralizá-los. Entretanto, os disparos não parecem surtir efeito, e o homem é pego pelos raios gama de manipulação, juntamente de Thomas. Enquanto isso, a região ao redor da espaçonave alienígena começa a tremer devido à atividade do vulcão, e confuso, o piloto parte para checar o que está acontecendo. Aproveitando sua chance, Queen corre até o painel de controle e tenta manuseá-lo enquanto Mad tenta se comunicar com seu pai pelo rádio, dizendo que o robô gigante já não está mais funcionando. Rapidamente, Queen consegue fazer com que a espaçonave submerja até a superfície, e nesse momento ela é surpreendida pelo piloto, que tenta segurá-la. Em pânico, a mulher realiza uma manobra para se libertar e tenta conversar com o extraterrestre, dizendo que está desarmada. Logo em seguida, Queen começa a mostrar os pertences que possui em sua mochila, tentando distrair o alien para que não seja eliminada. Nesse momento, a mulher encontra o troféu que havia ganhado com Mad na feira de ciências, e percebe que mesmo após todos os desentendimentos que teve com sua irmã, ela nunca deixou de guardar aquele objeto como uma lembrança carinhosa. Enquanto pensa sobre isso, Queen deixa o troféu cair no chão, e o zumbido do impacto do metal deixa o alienígena apavorado, fazendo com que ele se abaixe. Aproveitando a distração, a mulher corre para tentar manipular o painel e é agarrada pelos extraterrestres, que tentam controlá-la com seus ataques. Entretanto, Queen não permite que isso aconteça e larga o troféu mais uma vez, atordoando a dupla por tempo suficiente para que ela libere os drones e escape da sala de comando. Com seu objetivo concluído, a mulher procura por uma forma de sair dali e entra em uma das naves menores, onde é encontrada pela comandante. Rapidamente, Queen parte para cima de sua inimiga, conseguindo atordoá-la com um poderoso combo de golpes. Ao mesmo tempo em que a espaçonave segue com seus drones em direção à atmosfera, o jacaré colossal se levanta e se une ao tornado de tubarões. Nesse momento, Mad e Gretchen chegam até o lado de fora da instalação, juntamente do ator, quando de repente Thomas aparece com o almirante. Antes que pudesse reagir, Gretchen acaba sendo possuída pelo raio gama do presidente, e para que não sejam os próximos, Mad e o ator fogem dali. Enquanto pilota a nave alienígena, Queen chega até a área em que o tornado de tubarões está, e percebendo que os animais já estão começando a escapar do olho da tempestade, ela decide
decide se sacrificar para enfrentar aquela catástrofe. Em poucos segundos, o tornado gigante se desfaz em uma enorme onda de destruição, e graças aos esforços de Queen, que foi capaz de levar a espaçonave mãe até a atmosfera, as criaturas são lançadas para fora do planeta e sugadas por uma espécie de portal dimensional. Ao fim do conflito, Maddie corre até um local repleto de escombros de espaçonave e, acreditando que sua irmã possa estar ali, ela corre para procurar por Queen, que por algum milagre conseguiu sobreviver. Após garantir que sua irmã está bem, Maddie conta sobre o que aconteceu com Thomas e tenta consolá-la, dizendo que o homem fez aquilo para salvar todos os civis. Sendo assim, ele agiu como um grande herói. Com a ameaça dos alienígenas neutralizada e os habitantes do planeta Terra seguros, as irmãs se levantam para ir embora daquele lugar, pois sabem que a partir de agora cabe a elas manter o legado de seu pai e ajudar os humanos a reconstruírem seu lar. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!